E aí, pessoas, beleza? Beleza aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que tá a vida? Como é que está o ano de 2023? Tudo belezinha? Tudo na santa paz? Tranquilo? Ó, agradecendo, né? Sempre, né? Agradecendo a você que está aí assistindo esse vídeo. Muito obrigado mesmo por você estar aqui. Obrigado mesmo. Obrigado também a Deus também, que sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, né? Graças a Deus estamos aqui com saúde, com comida na mesa, né, que é importante, né? E vamos seguindo, vamos prosseguindo aí, porque Deus é o que nos sustenta aqui nesse vale de lágrimas, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal Paulo Dharma 1970. Eu sou o Paulo, para você que não me conhece, beleza? Eu sou o Paulo, no canal Paulo Dharma 1970. Meu Instagram tá aqui, ó, Paulo Dharma 1970, beleza? Se você quiser ajudar o canal, ó, 988 290 767 91, beleza? Se você quiser ajudar o canal aí com qualquer quantia, é sempre bem-vinda, tá bom? Ó, então já a gente volta aqui com o vídeo, vamos aqui mexer aqui mais fazer umas mexidas aqui e daqui a pouco o vídeo tá no ar aí no YouTube, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, tá bom? Beleza? Se inscreve aí, tá bom? Valeu, a gente volta já depois dos reclames. Valeu, tchau, tchau. Há algum tempo, beleza. Há algum tempo eu postei um vídeo do Júlio Verne, né? O Eterno Adão, esse livro aqui, que eu tenho no meu canal. Se você olhar aqui, eu acho que tem aqui em cima aqui a entrada, o Eterno Adão do Júlio Verne, eu acho que o último livro escrito por ele. O último livro escrito por ele. E eu li esse livro, gostei pra caramba. Eu até falei no vídeo que as obras completas do Júlio Verne eu praticamente li tudo. Todos os livros, as obras mais conhecidas, né? 5 Semanas no Balão, 20 Milagres Submarinas, A Ilha Misteriosa, por aí vai. Eu tinha um tio que tinha todos os livros do Júlio Verne, né, os livros mais famosos. Ele tinha a coleção completa daquilo que tinha sido publicado pelo Júlio Verne. Tinha uma espécie de Monteiro Lobato francês, guardadas as devidas proporções, né? Então ele escreveu pra caramba. E eu tinha um tio que tinha todos os volumes do Júlio Verne, então eu me deliciava lendo. Isso com 12, 13 anos de idade, eu li tudo. Mas a gente nunca lê tudo de um autor, né? Então eu topei com esse O Eternadão e isso resgatou a vontade de ler algumas coisas do Júlio Verne que pareciam assim, que não são usuais, né? Não são usuais, não é o 20 Milagres Submarinas, não é o Capitão Hatteras e por aí vai. Não era esse. Não eram esses livros. Aí eu peguei o Eternadão, que é o último livro que ele escreveu, já velho, deprimido, ateu, tudo que você possa imaginar, né? Então ele escreve esse livro extremamente rancoroso com relação à humanidade, com relação às coisas que aconteceram na vida dele, né? O filho, o Michel, a esposa, acho que morte de um amante, por aí vai, tentativa de assassinato, coisas assim nebulosas na vida do Júlio Verne. Aí ele escreveu essa boniteza aqui. E eu li e gostei, dentro das devidas proporções. Agora, nesse ano, eu já topei com esse outro aqui, Paris no século XX. Essa boniteza aqui, ó. Essa lindeza aqui. É uma espécie de distopia julio-verniana. A gente que está acostumado com os livros de ficção, do pai da ficção científica, né? Do pai da ficção científica, o homem que praticamente inventou um gênero. Depois vem outros, mas o Júlio Verne que praticamente começa essa brincadeira das tecnologias, ou a viagem do homem à lua, todos esses materiais que nós lemos ao longo da vida, né? E principalmente quando você é adolescente, então você se deliciava com esses materiais. Então esse Paris no século XX é uma espécie de distopia, uma distopia julio-verniana, né? Olha, 1984, Júlio Verniano. Isso que eu já tinha percebido alguma coisa nesse Eternadão aqui. Eu tenho a impressão de que eu devo ter falado sobre isso. Sobre uma visão distópica do Júlio Verne em relação ao futuro, 100 anos no futuro. Um livro escrito em 1863, com relação aos anos 60 franceses. Mas a história desse livro aqui, ela não é assim, ela não é uma linha reta. O Júlio Verne novo, e ainda era um cara novo, recém tinha publicado
o Semanas no Balão, né? O Semanas no Balão fez sucesso pra caramba, e o editor dele, ele escreveu esse material aqui e enviou pro editor. O editor disse que o livro era uma tremenda, uma porcaria, que não valia nada. Transcreveu na beirada do manuscrito que o livro era ruim, que o texto era ruim, que tudo, nada ali valia a pena, que pudesse dispensar o material ou reescrevê-lo 20 anos depois, já quando tivesse com uma idade, tivesse mais maduro. Ele pegou esse material aqui e disse: não, isso aqui não vale a pena. Esse material, se você publicar esse material aqui, você vai se queimar no meio. E provavelmente você não vai mais voltar. Se você me desobedecer, eu sou o editor, eu entendo, eu conheço do riscado, eu tenho outros autores aqui comigo aqui em mão, eu tenho outros autores de sucesso em mão, vou fazer você ser sucesso, mas não vai ser com esse livro aqui. Você não publica esse livro, se você publicar esse livro, você está condenado. Beleza. Aí o Júlio Verne pegou esse material, pegou o rascunho, guardou, deixou lá, morreu em 1905. Aí quando o filho Michel Verne abriu o cofre, lá tinha um monte de materiais, né, que ele não publicou. Ele colocou nos jornais qual era a lista desses livros, né, para o povo não acusá-lo no futuro de estar escrevendo livros do pai, com o nome do pai. Então esse aqui inclusive estava na lista, mas só foi publicado, se eu não estou enganado, nos anos 80. Inclusive aqui, ó, tem o nome do indivíduo, deixa eu ver aqui, Piero Gondolo della Riva, que é um italiano, Piero Gondolo della Riva, que é um italiano que era fanático por Júlio Verne e especialista em Júlio Verne. Então ele resgatou esse material, pegou esse material que estava lá guardado lá há quase 100 anos, guardado, e jogou ele à baila, trouxe ele, inclusive para os anos 80, né, trouxe ele um material que é inédito do Júlio Verne, que estava guardado lá há quase 100 anos. Entendeu? Esse é o tipo de coisa. Fez algumas análises, botou aqui, fez o preâmbulo, né, os preâmbulos, entendeu? Do prefácio, etc. Colocou aqui a visão do editor, né, o tal do Hetzel, que era o editor do Júlio Verne, e bola que segue. A história, ela é basicamente tem os personagens principais, tem o Michel Jérôme Dufresnoy, tem o senhor Stanislas Doutardin, que é uma espécie de tutor desse Michel. Tem um amigo que ele vai fazer, que é um tal de Quinsonas. Tem um tio obscuro, né, que ele faz visitas regularmente, que é um tal de tio Eugène. E tem uma menina que ele passa a gostar, que é o tal de Lucy. A história gira em torno de uma França, né, do começo dos anos 60, 1960, onde a ciência, a partir do século XIX para o século XX, ela passou a dominar todas as esferas do conhecimento, todas as esferas da arte, psicologia. A ciência, ela é a completa dona do Estado, dona de tudo. A ciência que manda, a ciência é um deus, ela manda na sociedade. E a tecnologia, assim, claro, pelos padrões julivernianos, né? A tecnologia de 1960 ela está bem avançada em relação à tecnologia dos anos 1860, da vida do Júlio Verne. Ela tem esse processo, tá? Ela sofreu o mundo sofreu já vinha no século XIX, já vinha sendo completamente cientificizado, né, para dizer assim. Ela estava totalmente tomado pela ciência, o século XIX. A religião, ela é meio colocado de lado. Se você pegar lá Auguste Comte, se você pegar toda aquela filosofia colocada ao longo do século XIX, você vai ver que a ciência ela se coloca ali como a razão, como a mestra de tudo, todos os valores, entendeu? E o Júlio Verne, em 1860, ele olha para frente, olha para o que virá e fala assim: nossa, se chegar no século XX, no ritmo que está aqui, a ciência vai tomar tudo, ela vai tomar todos os preâmbulos, tudo que você possa imaginar. A religião vai ser abolida. Ele vai chegar aqui até a dizer que a literatura, as artes, elas estão completamente abolidas. A literatura, ela não é mais, não se fala mais de Victor Hugo, não se tem mais Victor Hugo, não se tem Alexandre Dumas, nenhum escritor, nenhum poeta, nada, acabou isso. Só vai ter livros de matemática, ciência básica, engenharia,
assim, os prêmios não ter, assim, se o Júlio Verne tivesse visto o prêmio Nobel, né, ia ser só prêmio Nobel de ciências exatas, não existia mais as tais humanas, não haveria mais literatura, não mais nada disso, entendeu? Só uma razão absoluta ditatorial que rege a vida. Se você não se enquadrar dentro desse universo científico, você tá fora. E isso vai fazer muito mal pro personagem principal, o tal do Michel, que ele é um poeta, ele chega até a ganhar uns prêmios com alguns materiais de poesia, mas ele é colocado meio que de lado, ele é marginal, Ou ele vai trabalhar em banco como financista, ou vai trabalhar como engenheiro, ele vai fazer alguma coisa que seja de fundo científico, racional. Nada dessas coisas de ficar escrevendo poema debaixo de pé de árvore, nada disso, isso não dá camisa para ninguém, e que se você fizer, você vai morrer de fome. E isso é a visão do Júlio Verne sobre o futuro da França, né, Paris, e também dirá do mundo, né, pela ideia que ele estava colocando, que ele estava prevendo, né, fazendo previsões com relação ao futuro. E muitas coisas assim que ele coloca, pelo menos para mim, entendeu? Acabou se tornando realidade. Porque o mundo, ele, óbvio, isso aqui é uma realidade alternativa, né? Uma realidade alternativa. Não é 100% isso aqui. E o Júlio Verne não tinha essa, não era, né, não era um profeta de última. Ele estava jogando com as informações e conhecimento, a visão que ele tinha ao redor do mundo dele naquele momento, né, 1860, e pensando mais para frente, assim, olha, vai ser dessa forma aqui. Eu acredito que seja dessa forma aqui que o mundo vai girar. Óbvio que o mundo, né, os seres humanos, eles têm um movimento muito maior do que esse, né? Muito mais que esse. Mas em muitas coisas aqui, até as tecnologias que ele usa no século XX, em 1960, muitas coisas obviamente se concretizaram mesmo. Assim, claro, guardadas as devidas proporções com que ele achava que ia ser, né? Que ia rolar. Ele não era uma pitonisa, né? Ele não era uma pitonisa. Ele estava usando algumas coisas da matemática para fazer para tentar, né, tentar aproximar daquilo que ele julgava que seria o mundo 100 anos depois. E isso é bem interessante. O autor estava brincando com essa ideia, o editor não gostou, né? O editor não gostou porque eu acredito que o editor fosse bem cientificista, né? Bem kantiano, né? Aquelas coisas bem ciência, né? Mas na França do século XIX, se você pensar que o Allan Kardec, por essa época, ele estava tentando fazer com que a religião espírita dele tivesse aprovação de fundo científico. Você imagina o Júlio Verne escrevendo, criticando esse mundo científico, né? Esse mundo completamente racional. Quer dizer, o autor acreditando nisso, e o editor falou assim: não, você não vai fazer uma crítica contra a ciência, né, em pleno 1860, você não vai fazer um negócio desse, você não vai. Eu não vou permitir que você tenha esses arroubos aí de crítica à ciência, que é a rainha, né? A rainha, o conhecimento. Você não vai escrever um material, né, e vai publicar uma coisa dessa em pleno 1863, o pessoal vai cair matando em você vai deixar de ser escritor. Você vai fazer outra coisa. Então não entra nessa. Eu não posso deixar de dizer, as descrições aqui, ele vai Paris, a Paris inteirinha, ele vai descrever do Oiapoque ao Chuí de Paris. Ele vai falar desde o Campo de Marte, vai passar pelos cemitérios franceses, o Père Lachaise, Montparnasse, vai falar das beiradas do Rio Sena, ele vai dar uma geral, ele vai, assim, óbvio, não havia Torre Eiffel, né? Se tivesse Torre Eiffel ele falaria, mas ele vai falar de toda a região, dos 4 cantos de Paris, ele vai falar de ruas, ele vai falar de todas você já andou alguma vez em Paris. Se você fez isso, é um guia de viagem assim fabuloso. Ele realmente dá uma geral nisso. Aqui no capítulo 2, ó, olha só que interessante. Eu até separei aqui
Ó, apanhado geral das ruas de Paris. Ele vai falar também, obviamente, das tecnologias. Ele vai falar do mundo, o financeiro, vai dar uma geral sobre todo esse desenvolvimento francês, né, parisiense. É assim, ele andou por Paris inteirinha e fez descrições sobre a cidade. Olha aqui, ó. Michel Dufresnoy, seguir a multidão, mera gota de água naquele rio que, com a ruptura de suas barragens, se transformava em torrente. Sua animação estava se acalmando. O campeão da poesia latina estava se transformando num rapaz tímido no meio daquela turba alegre. Sentia-se só, um estranho. Era como se estivesse isolado no vazio. Enquanto seus condiscípulos avançavam a passo rápido, ele ia lentamente com hesitação, mais órfão ainda, naquele congraçamento de pais satisfeitos. Parecia sentir falta de seu trabalho, de seu colégio, de seu professor. Sem pai nem mãe, era obrigado a voltar para uma família incapaz de compreendê-lo, certo de ser mal recebido com seu prêmio de versos latinos. Ele, como eu falei, o tutor dele, né, o tal do Stanislas Dotardin, entendeu? Ele tem cerca de 16 anos de idade, ainda falta 2 anos ainda para ele alcançar a maioridade, e ele ainda depende desse tutor, né, para tudo, entendeu? Ele é um poeta, ele é um indivíduo que gosta de escrever poesias e está atrás da altíssima literatura, mas essa literatura não está ao alcance mais das pessoas. Ela foi colocada assim, é como se fosse o Fahrenheit 451. Livros de poesia, literatura em geral, romances, são colocados assim, meio que de lado, quase colocados na fogueira. Isso aqui é um pré-Fahrenheit 451, só para não perder isso de vista. Ó, enfim, disse para si mesmo: coragem, suportarei estoicamente o mau humor deles. Meu tio é um homem positivo, positivista, né? Kantiano. Minha tia uma mulher prática, meu primo um garoto especulativo. Minhas ideias e eu seremos mal vistos em casa, mas o que fazer? Vamos. No entanto, ele não se apressava, pois não era desses estudantes que se precipitavam para as férias, como os povos para a liberdade. Seu tio e tutor sequer considerara conveniente assistir à distribuição de prêmios. Sabia do que seu sobrinho era incapaz, dizia ele, e teria morrido de vergonha se o visse coroado como filho das musas. A multidão, no entanto, arrastava o infeliz laureado. Ele se sentia levado pela torrente como um homem que se afoga. A comparação é justa, pensava ele. Eis-me jogado em pleno mar, onde seriam necessárias as habilidades de um peixe. Apresento os instintos de um pássaro. Gosto de viver no espaço, nas regiões ideais onde ninguém mais vai, no país dos sonhos de onde não se volta. A ferrovia atendia a margem esquerda do rio pelo Boulevard Saint-Germain, que se estendia da estação de Orleans aos prédios do crédito instrucional. Lá, quebrando na direção do Sena, cruzava o rio pela ponte de Iena, munida de um tablado superior por onde passava a ferrovia, para em seguida fundir-se à ferrovia da margem direita. Esta última, atravessando o túnel do Trocadero, ia desembocar no Champs-Élysées, ganhava a linha dos boulevards, que subia até a Praça da Bastilha, e ia encontrar a ferrovia da margem esquerda pela ponte de Austerlitz. Esse primeiro cinturão de ferrovia abraçava aproximadamente a antiga Paris de Luís XV, exatamente no ponto onde se localizava o muro, a que sobrevivera este verso eufônico. O muro que mura Paris faz Paris murmurar. Le mur mourant, Paris reine, Paris murmurant. Uma segunda linha da ferrovia unia entre si os antigos faubourgs de Paris, prolongando num total de 32 quilômetros os bairros que antigamente se situavam além dos bulevares exteriores. Acompanhando a linha da antiga estrada perimetral, uma terceira ferrovia cobria um percurso de 56 quilômetros. Finalmente, uma quarta rede reunia a linha dos fortes e servia a uma extensão de mais de 100 quilômetros. Como vemos, Paris derrubara sua muralha de 1843 e se apropriara de boas parcelas do Bois de Boulogne, das planícies de Issy, de Vanny, de Billancourt, de Montreuil, de Ivry, de Saint-Mandé, de Balogonnet, de Pantin, de Saint-Denis, de Cliché, de Saint-Ouen. A oeste, as elevações de Meudon, Sèvres e Saint-Cloud haviam interrompido suas invasões. A delimitação da capital atual estava assinalada pelo forte de Mont-Valérien, de Saint-Denis, Aubervilliers,
Romainville, Vincennes, Charenton, Vitry, Bicentre, Montrouge, Vanves e Issy. Uma cidade de 27 léguas de contorno. Ela devorava o departamento do Sena inteirinho. Você vê que ele vai vendo, vai dando a descrição por aí, né? Mas praticamente isso é o livro todo. O livro todo. 4 círculos concêntricos de vias férreas formavam assim a rede metropolitana. Eles estavam ligados uns aos outros por entroncamentos que na margem direita acompanhavam os boulevards de Magenta, de Malesherbes prolongados, e na margem esquerda as ruas de Rennes e de Fossé Saint-Victor. Era possível circular de uma extremidade à outra de Paris com a maior rapidez. Essas ferrovias existiam desde 1913. No Paris é coberta de tramway, né? São os bondes. Tem tramway para todo lado, entendeu? Então, onde você quiser, geralmente tem tramway. E mal, imagino hoje, deve ser 100% a cidade. Se eu estiver errado, me corrijam, mas do que eu conheci, Paris era assim, onde você saía um pouquinho, você pegava um tramway ou, na pior das hipóteses, um ônibus, né? Um ônibus com os seus horários, tudo bonitinho, o horário sem atraso, sem nada. Metrô, os tramways, é uma cidade assim coberta disso, entendeu? Isso aqui ele estava já prevendo aqui, em 1860. Essas ferrovias existiam desde 1913. Haviam sido construídas às expensas do Estado de acordo com um sistema apresentado no século passado pelo engenheiro Joanne. Isso tudo aqui é real. Esse Joanne existiu, tudo aqui existiu. Claro que ele estava projetando em 1913, né? Naquela época, muitos projetos foram submetidos ao governo. Este determinou que fossem examinados por um conselho de engenheiros civis, visto que os engenheiros de pontes e estradas só passaram a existir de 1889 em diante, data da supressão da escola politécnica. Mas esses senhores permaneceram divididos durante muito tempo em torno da questão. Uns queriam instalar uma ferrovia de superfície nas principais ruas de Paris. Outros preconizavam as redes subterrâneas imitadas do Highway londrino, os metrôs londrinos, né? O metrô londrino. Mas o primeiro desses projetos teria exigido a instalação de barreiras fechadas à passagem dos trens. Isso determinaria o atropelo de pedestres, carros e charretes, que bem se pode imaginar. O segundo envolvia enormes dificuldades de execução. Aliás, a perspectiva de enfiar-se num túnel interminável não teria sido nada atraente para os viajantes. Fora necessário refazer todas as ferrovias abertas anteriormente nessas condições deploráveis, entre outras a ferrovia do Bois de Boulogne, que tanto por suas pontes como por seus subterrâneos obrigava os viajantes a interromper a leitura de seu jornal. 27 vezes num trajeto de 23 minutos. Sem luz fica difícil, né? Imagina. Aparentemente o sistema Joanne reunia todas as qualidades de rapidez, facilidade, bem-estar e efetivamente há 50 anos as ferrovias metropolitanas funcionavam a contento de todos. O sistema consistia em 2 vias separadas, uma de ida e outra de volta. Com isso não havia possibilidade de encontro em sentido oposto. Cada uma dessas vias estava assentada acompanhando o eixo dos bulevares a 5 metros das casas, no alto da borda externa das calçadas, suportadas por elegantes colunas de bronze galvanizadas, uniam-se entre si mediante armações recortadas e expostas. A espaços, essas colunas tinham um ponto de apoio sobre as casas ribeirinhas por intermédio de arcadas transversais. Assim, esse longo viaduto, ao mesmo tempo que suportava a via férrea, formava uma galeria coberta sobre a qual os viandantes encontravam abrigo da chuva ou do sol. A rua asfaltada estava reservada aos carros. Com uma ponte elegante, o viaduto cruzava as principais ruas que cortavam seu trajeto e o elétrico, suspenso à altura das sobrelojas, não oferecia o menor obstáculo à circulação. Algumas casas ribeirinhas, transformadas em pontos de espera, formavam estações. Elas se comunicavam com a via férrea por intermédio de amplas passarelas. Embaixo se abria a escada de rampa dupla que dava acesso aos salões dos viajantes. Nos bulevares, as estações do elétrico situavam-se no Trocadero, na Madeleine, no Bazar Bonne Nouvelle, na Rua do Temple e na Praça da Bastilha. Esse viaduto, sustentado por simples colunas, sem dúvida não teria resistido aos antigos meios de tração.
que exigiam locomotivas de grande peso, mas graças à aplicação de propulsores novos, as composições eram extremamente leves. Elas se sucediam de 10 em 10 minutos, levando cada uma delas 1000 viajantes em seus vagões rápidos e confortavelmente dispostos. Isso era Paris, hein? Paris de 1960, na visão do Júlio Verne. Ó, isso não chegou nem hoje aqui. Isso aqui, que ele está narrando, né, não chegou no Brasil nem em 2023 e nem, pelo visto, nem vai ser. Só para ver o tanto que nós somos nada, né? Nada. Os caras estão falando aqui de sistema de transporte público que praticamente já estava em funcionamento em 1860 na França, em Paris. E nós aqui, em pleno 2023, nós nem passamos perto disso, viu? Nosso atraso absurdo. Culpa de quem? Isso, né? Culpa de quem? As casas ribeirinhas não sofriam nem com o vapor nem com a fumaça, pela simples razão de que não havia locomotiva. Os trens andavam levados por ar comprimido, de acordo com o sistema William, preconizado por Jobard, famoso engenheiro belga que florescia aí por meados do século XIX. Esse Jobard existiu, tudo isso aqui existiu, tá? Ele projetou tudo isso. Um tubo vetor, de 20 centímetros de diâmetro e 2 milímetros de espessura imperava ao longo de toda a extensão da linha, entre os dois trilhos, contendo um disco de ferro maleável que deslizava em seu interior, impulsionado pelo ar comprimido a várias atmosferas e fornecido pela tal Sociedade das Catacumbas de Paris, que controlava tudo ali, né, nesse período aí que ele está falando de 1960. Esse disco, movido a grande velocidade no interior do tubo, como uma bala no cano, levava consigo o primeiro vagão de trem. Mas como esse vagão estava ali ligado ao disco fechado no interior do tubo, visto que esse tubo não podia ter a menor comunicação com o exterior, pela força da eletromagnética. Com efeito, o primeiro vagão levava entre suas rodas ímãs. Olha que sensacional o que estava sendo projetado, né? Projetado pelo Júlio Verne, obviamente dentro da provável tecnologia já pensada, né, no século XIX. Olha só isso aqui. Com efeito, o primeiro vagão levava entre duas rodas ímãs distribuídas à direita e à esquerda do tubo, o mais perto possível, mas sem tocá-lo. Esses ímãs operavam através das paredes do tubo sobre o disco de ferro maleável. Este, ao deslizar, arrastava o trem atrás de si, sem que o ar comprimido tivesse uma saída qualquer por onde escapar. Sempre que uma composição tinha que parar, um empregado da estação girava uma torneira, o ar saía e o disco permanecia imóvel. Fechada a torneira, o ar forçava o disco e a composição retomava sua marcha imediatamente rápida. Assim, portanto, com esse sistema tão simples, de manutenção tão fácil, nada de fumaça, nada de vapor, nada de choques, possibilidade de subir todas as rampas, e a impressão que se tinha era de que esses caminhos deviam existir desde os tempos imemoriais. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Quer dizer, já estava se projetando, né, né, o futuro. O futuro com transporte público decente. Não essas porcarias que nós temos aqui no Brasil, esses carros velhos, esses ônibus velhos, esses metrô velhos, tudo caindo aos pedaços. Por quê? Que o dinheiro é desviado para um monte de outras coisas e não é para o bem-estar da população, e a população também nem sabe disso, ela só adora ter seu automóvelzinho e ficar perdido em engarrafamento. Isso que o brasileiro médio, né, quer ter seu automóvel, diz que é a sua liberdade. Você anda nas estradas, por exemplo, estradas entupidas de automóvel. Um horror. O jovem Dufresnoy adquiriu seu bilhete na estação de Grenelle e 10 minutos mais tarde parava na estação da Madeleine. Desceu para o boulevard e andou na direção da Rua Imperiale, aberta no eixo da Opéra até o Jardim das Tulherias. A multidão tomava as ruas, a noite começava a descer, as lojas suntuosas projetavam à distância clarões de luz elétrica, os candelabros instalados de acordo com o sistema Way, mediante a eletrização de uma rede de mercúrio, resplandeciam numa claridade incomparável. Eles estavam unidos uns aos outros por fios subterrâneos. As 100 mil lanternas de Paris iluminavam-se no mesmo instante de um só golpe, já projetando
a iluminação elétrica que veio a partir de 1885 a Paris, né? Ele já estava projetando com esse material aqui, com essa escrita aqui, com a tecnologia que havia à época, já a iluminação elétrica em 1885 em Paris, ó, aqui, né? Não obstante, algumas lojas antiquadas mantinham-se fiéis ao velho gás hidrocarburado. É verdade que a exploração de novas olheiras permitia que o mesmo fosse distribuído a 10 centavos o metro cúbico, mas a empresa obtinha ganhos consideráveis, sobretudo ao distribuí-lo como agente mecânico. Com efeito, dentre os inúmeros carros que sulcavam o leito dos bulevares, a maioria avançava sem cavalos. Eles se moviam graças a uma força invisível, por intermédio de um motor a ar dilatado pela combustão do gás. Era a máquina Lenoir aplicada à locomoção. Quer dizer, já estava projetando também aqui o automóvel, também, né, que veio no final do século XIX, já dos Mercedes-Benz. Já estava projetando aqui também com a tecnologia, que ele já sabia que isso já estava, né? Já estava 20 anos depois, vai virar o automóvel elétrico, a criação do automóvel elétrico. Ai, ai, meu Deus do céu, né? A principal vantagem dessa máquina, inventada em 1859, era suprimir caldeira, fornalha e combustível. Um pouco de gás de iluminação misturado a ar introduzido sob o pistão e inflamado pela fagulha elétrica produzia o movimento. Bicos de gás instalados nas diferentes estações de carros forneciam o hidrogênio necessário. Aperfeiçoamentos recentes haviam possibilitado a supressão da água antes utilizada para resfriar o cilindro da máquina. De novo, né? Hoje na França tem carros elétricos para todo lado. Na Europa, carros elétricos para todo lado. E tem os pontos, né, onde você vai recarregar o seu automóvel. Você deixa lá o seu carro lá e ele é recarregado. Ele é recarregado. Depois de um certo tempo, ele é recarregado. Desse jeito, dessa forma. Entendeu? Esta, portanto, era fácil, simples e manobrável. O mecânico sentado em seu lugar guiava uma roda diretora e um pedal situado embaixo do seu pé permitia que modificasse instantaneamente a marcha do veículo. Os carros com cavalo a vapor de potência não chegavam a custar por dia o preço de 1/8 de cavalo. O gasto de gás controlado com precisão permitia que se calculasse o trabalho útil de cada carro e os cocheiros lá não podiam, como antigamente, enganar a companhia. Olha que beleza! Esses carros de aluguel tinham alto consumo de hidrogênio, sem falar naquelas enormes caçambas carregadas de pedras e outros materiais que utilizavam a força de 20 ou 30 cavalos. Esse sistema Lenoir tinha ainda a vantagem de nada custar durante as horas de inação, economia impossível de realizar com as máquinas a vapor que devoram seu combustível mesmo quando paradas. Os meios de transporte eram rápidos, portanto, nas ruas menos atravancadas que no passado, pois uma determinação do Ministério da Polícia proibia que carretas, carros de carga ou caminhões circulassem depois das 10 da manhã fora de certas ruas reservadas. O que teria essas diversas melhorias convinham bem àquele século febril em que a multiplicidade dos negócios não deixava espaço para o repouso e não permitia atrasos. O que teria dito um dos nossos ancestrais ao ver aqueles bulevares iluminados com esplendor comparável ao do sol, aqueles milhares de carros circulando sem ruído sobre o asfalto surdo das ruas, aquelas lojas ricas como palácios, de onde a luz se projetava em radiações brancas, aquelas vias de comunicação grandes como praças, aquelas praças vastas como planícies, aqueles hotéis imensos em que 20 mil viajantes se hospedavam suntuosamente, aqueles viadutos tão leves, aquelas ruas longas, galerias elegantes, aquelas pontes lançadas de uma rua a outra e finalmente aqueles trens cintilantes que pareciam sulcar os ares com uma rapidez fantástica. Teria ficado muito surpreendido sem dúvida, mas os homens de 1960 já não se admiravam diante dessas maravilhas, serviam-se delas tranquilamente, sem ficarem muito mais felizes por isso, pois com seu ritmo acelerado, suas atividades apressadas, seu ardor americano, percebia-se que eram acossados sem interrupção nem piedade pelo demônio da fortuna. Esse é o mundo, essa é a cidade, né, projetada. Então o menino aqui, o Michel, ele é um poeta. O tutor obriga ele, ou você trabalha ou vou te colocar como estagiário lá no banco. Lá você vai fazer algumas coisas lá, você vai lá trabalhar lá, vai lá
esquece essa história de poesia, esquece esse universo de poesia e vai trabalhar, que você tem que trabalhar, tem que ganhar a vida e não dá para ficar fazendo poesia, não dá para ficar debaixo do pé de árvore fazendo poema não, entendeu? Vai lá trabalhar, se vira, entendeu? Não entra nessa não. Aí ele vai lá no banco lá e dão para ele um monte de tarefas para ele fazer, ele não consegue fazer rigorosamente nada, faz uma, faz outra, tudo ele acha horrível, tudo ele acha extremamente difícil, chato, que ele se considera um artista, ele não é um indivíduo, né, para trabalho braçal, para usar as mãos, né, ele usar as mãos para pegar, ele é para escrever poemas, a vida dele é latim, a vida dele são os clássicos. Aí ele conhece um amigo, que é esse tal de Quinsonas. Esses Quinsonas, eles se tornam, né, que é meio avoado esses Quinsonas, mas eles acabam se tornando grandes amigos, eles ficam ali trocando ideias. Aí o Michel, ele diz que tem um tio, né, que ele conheceu um tal de tio Huguenin, e esse tio Huguenin tem uma biblioteca guardada lá onde ele mora, uma biblioteca de livros, o cemitério dos livros esquecidos, né? Tem um monte de clássicos que assim que ninguém mais usa, tá lá guardado lá, e ele se delicia com esse material. Aí ele inclusive leva esse Quinsonas lá, eles se tornam amigos, os três, uma festa, uma coisa assim. Olha só o diálogo aqui, ó. Olha só que tá aqui, ó. É o Quinsonas falando com o tio Huguenin, ó. Vale a pena, respondeu Quinsonas, portanto, nada de escultores. E músicos? A esse respeito, parece-me que você conhece minha opinião, Michel, e agora ainda me vem com literatura, mas quem lê romances? Nem as pessoas que os escrevem, a julgar por seu estilo. Não, tudo isso está acabado, passado e ultrapassado. Aquele negócio assim, quem lê romance? Quem lê Victor Hugo hoje, né? Quem lê os clássicos hoje? Sei não se essa profecia, se essa visão dele do século XX e adentrando o século XXI não nos tornou quase realidade, hein? Ó, mas afinal, respondeu Michel, lado a lado com as artes, há profissões que lhe são próximas. Ah, isso mesmo, antigamente era possível ser jornalista. De acordo. Que bons tempos aqueles em que havia uma burguesia para acreditar nos jornais e fazer política. Mas hoje quem quer saber de política? Política externa? Não. A guerra tornou-se impossível e diplomacia está fora de moda. Política interna? Tranquilidade absoluta. Já não há partidos na França. Os orleanistas praticam comércio e os republicanos dedicam-se à indústria. Tudo que resta é um ou outro legitimista aliado aos Bourbons de Nápoles, publicando uma pequena gazeta que lhes recolhe os suspiros. O governo realiza seus negócios como um bom negociante e paga regularmente suas contas. Andam mesmo dizendo que este ano vai distribuir dividendos. As eleições já não apaixonam ninguém. Os filhos dos deputados sucedem seus pais, exercem tranquilamente seu ofício de legisladores sem fazer alarde, como crianças bem comportadas a estudar no quarto. Até parece mesmo que candidato vem da palavra cândido. Diante de um tal estado de coisas, de que serve o jornalismo? De nada. Melancólico. É um livro extremamente melancólico, né? É um material muito melancólico. Eu lendo, fazendo essa ideia do século XIX com que nos tornamos, né? Com que nós somos, né? Onde chegamos nesse século XXI, essa nossa miséria absoluta, né? A nossa existência. Olha aqui, ó. A literatura morreu, meu rapaz, respondeu o tio. Veja essas salas desertas e esses livros sepultados na própria poeira. Não se lê mais. Eu sou aqui o zelador desse cemitério e é proibido fazer exumações. Ele aqui vai falando aqui de todos os autores, né? Balzac. O Júlio Verne gostava dessa nos próprios livros clássicos dele, conhecidíssimos aí, ele faz descrições a dar com pau, né? Do universo das técnicas, etc. Ele era muito bom nisso. E aqui nisso ele vai fazer isso. Então o Caboquinho, ele tá no trabalho, ele é demitido. E ele é demitido, ele fica sem eira nem beira. Ele não há esperança, no future. Então ele é jogado na Rua da Amargura. O tio parece que é preso. O tio foi preso, fica no ar isso. Foi preso.
a Lucy desaparece, ele anda Paris inteirinha, para cima e para baixo, debaixo de neve, abaixo de zero, para lá e para cá, entendeu? Há um sofrimento terrível, porque não há espaço para ele, não há futuro para ele, não há nada para ele. Ele simplesmente anda, vai andar no Père Lachaise, Montparnasse, vai rodar Paris para cima e para baixo, por exemplo, debaixo de neve. E o livro vai deixar meio em aberto essa condição do que vai acontecer com esse Michel, né? Vai ficar meio em aberto esse universo dele, esse mundo da qual não se aceita mais, né? Não se aceita mais esse tipo de pessoas, de escritores, artistas em geral, nada disso. Aqui, ó. Eis meu lema, respondeu Quinsonas, surpreendê-lo na impossibilidade de encantá-lo. Nasci como o senhor, com 100 anos de atraso. Imite-me, trabalhe, ganhe seu pão, pois que é preciso chegar a essa coisa ignóbil, comer. Eu lhe ensino ousadamente a vida, se o senhor quiser. Há 15 anos alimento meu indivíduo de forma insuficiente e tive necessidade de bons dentes para roer o que o destino me enfiava na boca. Mas enfim, usando os maxilares a gente se ajeita. Por sorte encontrei uma espécie de ofício. Tenho boa mão, como se diz. Meu Deus, se eu ficasse maneta, o que haveria de fazer? Fim de piano, fim de grande livro, tudo bem. Com um pouco de tempo a gente acabava tocando com os pés. Haha, é isso. Isso sim, iria surpreender meu século. Michel não pôde deixar de rir. Não ria, infeliz, prosseguiu Quinsonas. Isso é proibido no estabelecimento Caso Modage. Veja, meu rosto é de quebrar pedras, meu ar é de gelar o laguinho das Tuileries em pleno julho. O senhor não ignora que outrora os filantropos americanos tiveram a ideia de encerrar seus prisioneiros em masmorras redondas para não deixar-lhes sequer a distração dos ângulos? Pois bem, meu filho, a sociedade atual é redonda como aquelas prisões e é de morrer de tédio. Esse é o futuro visto, né? O futuro em 100 anos, né? Em 100 anos, o que seria o mundo na visão do escritor francês Jules Verne. Beleza, gente? Ó, é um livro muito interessante. Claro, ele é descritivo pra caramba. Aqui tem muita descrição de autores. Como eu fiz essa leitura das ruas de Paris, né? Ele vai dar mais lá pra frente, mais outro. Ele vai pegar aqui, vai passar páginas e páginas e páginas com o Michel andando pelas ruas de Paris, para cima, para baixo, nos 4 cantos de Paris, como eu falei. É um livro que, assim, não é muito igual, não tem semelhança com os clássicos dele, mas vale a pena pra caramba ler essa distopia sobre o século XX na visão de Jules Verne, beleza? Para quem escreveu aqui o Eternadão, ó, para quem escreveu o Eternadão, esse Paris no século XX é um prato cheio, beleza, gente? Ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal aí, comentem o que você achou desse material, se você gostou, se você leu. Isso aqui você encontra fácil em bibliotecas, não é um livro difícil de encontrar, é da editora Ática, e tem tradução aqui da Heloísa Jean, tá? Da Heloísa Jean, romance da editora Ática, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí, beleza? A gente volta depois com mais um vídeo aí, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.